Morre americano de 41 anos após ingerir uma bebida alucinógena na Amazônia peruana. Vocês viram esta notícia? Grave. Sério, né, gente? Pois bem, esse tipo de notícia é tendenciosa. Sabe por quê? Vou começar a espanar um pouquinho este assunto, este tema tão importante com vocês. Notícias como essa, sem embasamento, acabam por, muitas vezes, destruir a possibilidade que muitos têm de estar se curando através das plantas sagradas. Neste caso, todas as notícias que passaram pelas redes vizinhas por aí, vieram trazer que a bebida ayahuasca possivelmente, matou. Possivelmente não, da forma que foi dada essas notícias é como se literalmente a medicina da ayahuasca tivesse culpa no cartório, nesta morte suspeita. E eu, como uma referência dentro deste meio, me sinto na obrigação, no dever, vamos colocar assim, de estar trazendo informações para quem quer ser inteligente, para quem quer ser sábio, para quem quer literalmente aprender e não cair nessa. Eu fico preocupada quando vejo notícias desse jeito, porque, gente, as medicinas da floresta, elas têm um potencial gigantesco de cura, de salvar vidas, assim como salvou a minha lá atrás. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a medicina da ayahuasca ter me resgatado lá atrás, porque quando eu cheguei neste caminho, assim como muitos de vocês sabem, eu estava entre a vida e a morte, literalmente, e a medicina, ela foi como um último suspiro, uma última tentativa de vida, e foi o que salvou a minha vida, assim como o futuro da minha família, o futuro dos meus filhos. E eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de notícia, que é tendenciosa, que é mentirosa e que acaba principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem muita informação e as pessoas, elas tendem, a gostar de coisas fáceis, simples, então vê uma coisa, já leva aquilo como verdade sem estudar, então acaba sujando o nome das plantas sagradas, acaba sujando o nome dessas plantas tão divinas e que podem salvar vidas. As medicinas da floresta literalmente não são para todos, mas notícias como essa acaba manchando, uma coisa tão sagrada, uma coisa tão divina e impregnando muitas vezes de preconceito. E se você, tá aqui me ouvindo, eu peço humildemente, de coração para coração, de alma para alma, primeiro estude, primeiro se informe, primeiro procure saber, não caia em notícias tendenciosas, seja como essa, desse assunto da ayahuasca, mas seja como um todo na vida, porque desta forma a gente pode perder a oportunidade de ou vivenciar coisas maravilhosas, ou também de que outras pessoas vivam coisas maravilhosas, porque às vezes uma pessoa está passando por uma situação, a gente sabe, que as medicinas da floresta podem ajudar, mas às vezes a gente acaba não indicando, porque a gente começa a fazer, aquele sensacionalismo, porque eu vi que a pessoa morreu, porque eu vi não sei o que, foi dessa para outra, vamos colocar assim, de arrasta para cima, como eu aprendi essas tecnologias toda aí. Então, a gente precisa tomar, muito cuidado com essas questões, são delicadas. Para esse caso e para tudo na vida, vamos aprender a estudar, vamos aprender a se informar, vamos aprender a buscar fontes seguras, vamos aprender a buscar dados científicos para que a gente não tome um partido de uma ideia formada de algo que não é real e possa perder na nossa vida, tantas possibilidades de estar encontrando respostas, cura, assim como eu e tantas pessoas, tiveram. E também que a gente não possa ser, não seja, um canal de desinformação que vai passar coisa ruim para os outros, notícia falsa, notícia errada, e também, consequentemente, poder estar bloqueando a vida de outras pessoas que podem, encontrar a cura através destes meios. Uma coisa é fato, medicina da floresta, assim como tudo, não é para todo mundo. Não é todo medicamento que é para todo mundo alopático, por um exemplo. Tem gente que tem alergia até a dipirona, até ibuprofeno. Quem dirá as medicinas da floresta, gente?
Mas para quem realmente tem o chamado, para quem realmente pode estar consagrando, né? Sente no coração e faz de uma forma segura, assim como eu e tantas pessoas fizemos, pode ser um divisor de águas, literalmente, e salvar vidas. Então que a gente tenha respeito, que a gente tenha carinho. De fato, as medicinas da floresta não é para todo mundo. Se você me acompanha um pouquinho, né, aqui ou no Instagram, né, em outras redes aí, pode saber que eu faço um trabalho muito sério e eu sou uma das pessoas, né, referências que mais bate na tecla, que a gente não precisa ficar tomando medicina, que a gente tem que ser a nossa própria medicina, e que às vezes pode ser que a gente precise de uma medicina da floresta, de uma medicina alopática, mas visando sempre o equilíbrio, a saúde, a vida, celebrando a nossa integração no universo, junto do equilíbrio, da manutenção, da harmonia, da paz interior com o todo, essa saúde, né, integral dos nossos corações, da nossa cabeça, das nossas emoções, da nossa energia, do nosso corpo. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber, a ayahuasca, ela não é um chá alucinógeno, né? Apesar de ter essas características, quando a gente traz ela para um termo ritualístico, né, para uma utilização ritualística, como os dos povos indígenas e a utilização de tantos povos há milhares de anos, que é com seriedade, que é sabendo aquilo que a gente está fazendo, que é tendo uma intenção de cura, às vezes guiado através do rezo, às vezes guiado através da intenção, através dessa força divina, tem um poder gigantesco na sua potência enteógena. O que seria uma enteógena, né? A gente estar consagrando, comungando de uma forma espiritual, de uma forma devocional, às vezes até religiosa, a gente pode colocar também, mas aonde nós que ingerimos temos a capacidade de olhar para dentro de nós, da gente se enxergar, né? Eu costumo sempre dizer que a ayahuasca não é que ela dá superpoderes, né, da gente falar com o divino, não, ela tira os nossos véus, ela faz a gente escutar Deus, ter essa calma, ter esse lugar de paciência, de entendimento, aonde somos capazes de se conectar com esta fonte divina, criadora do todo. Então, a gente não toma ayahuasca para ter superpoderes, a gente toma ayahuasca para poder ouvir, né, o divino criador. Então, por um exemplo, eu na minha vida, primeira vez que eu ingeri a bebida da ayahuasca, eu já tinha perdido a minha mãe de uma forma muito trágica há muitos anos. E eu vi, né, nessa força o quê? A minha mãe na minha frente. E eu pude ver que eu nunca tinha sofrido um luto, que eu nunca tinha chorado, que eu nunca tinha dito, que saudades, porque eu não tinha essa criação, eu não tinha essas informações, eu tinha que esconder, que socar, passava, né, por tudo, buscava me anestesiar, mas eu não tinha contato com essas coisas tão simples. E foi através desse chá que eu pude me liberar do luto, eu pude assumir, né, e reconhecer saudades, eu pude de alguma forma estar em contato com ela e dar um abraço, o que foi muito curativo para meu espírito, para minha alma, para minha psique, para minha vida e por um todo. Essa foi só uma das experiências e a primeira que eu tô trazendo para vocês dessa forma enteógena que a ayahuasca trabalha. Assim como eu já tive inúmeras outras curas na minha vida e tantas pessoas têm em suas vidas e não é à toa. Claro que não é todo mundo, tá? A gente não pode generalizar. Mas ela tem um potencial muito grande de curar nossa alma, de trazer mais paz, mais leveza, mais consciência para nossa vida. Dali em diante, né, depois, existe a Pamela antes da ayahuasca e existe a Pamela pós a ayahuasca. Porque depois daquele momento eu pude ter uma vida muito mais consciente. E ao invés de ficar procurando, muitas vezes, rotas de fuga, né, eu buscando aprender sobre formas de como me curar, de forma como edificar a minha vida, como parar de ficar, às vezes querendo me distrair com álcool ou com vício com cigarro, que é extremamente destrutivos, e como ter uma vida mais saudável, dentro do meu corpo, dentro do meu interior, dentro de um todo. Então, tudo isso é para dizer que a ayahuasca, gente, ela tem muito poder, e ela é uma planta enteógena quando utilizada de forma certa. E o que acontece? Essas notícias, né, tendenciosas, elas causam preconceito trevoso, terrível, que é trabalhando para as sombras, trabalhando para o mal, literalmente.
Por quê? Vamos entender. A gente sabe se este americano, se ele tinha algum problema mental ou se ele tinha uma tendência esquizofrênica, entre outras coisas. A gente não sabe. A gente sabe do histórico dele de saúde? Não, a gente não sabe. A gente sabe se era ayahuasca mesmo, né? Feita de uma forma séria, que ele estava consumindo neste local que ele estava? Não, a gente não sabe. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas misturam na ayahuasca trombeta, entre outras coisas. Tem gente que acha que tá tomando ayahuasca que nem ayahuasca tá tomando de verdade, né? Porque com essa expansão, com este crescimento, com tanta busca, infelizmente tem muita gente fazendo qualquer coisa de qualquer jeito e falando que a ayahuasca vendendo a cura. Então, mas isso significa que todo este mercado, né, ele está corrompido? Não, não é assim. Mas eu faço um trabalho muito bonito dentro do método Seja Sua Própria Medicina, né? Que é para ensinar as pessoas a serem medicina e entender o local que elas se colocam. Então, neste caso, o que a gente precisa, né? Tá avaliando. Uma coisa é fato, ninguém morre de tomar ayahuasca, ninguém nunca morreu de tomar ayahuasca. Uma coisa é fato, a ayahuasca ela funciona como um radar, que ela vai trazer à tona aquilo que já está em desequilíbrio dentro de nós para a gente poder tratar, para a gente poder curar, como a história do luto que eu falei para vocês alguns, né, minutinhos atrás. Eu dei um pequeno exemplo da minha própria jornada. Então ela vai trabalhar dentro de nós, trazendo à tona aquilo que precisa ser trabalhado. Outra coisa muito importante, pessoas que muitas vezes estão tomando algum tipo de medicamento não podem estar consagrando a ayahuasca. Por quê? Porque dá interação. Então, essa pessoa, né, este americano, ele estava tomando algum medicamento? Foi feita uma ficha anamnese junto dele? Era realmente a medicina da ayahuasca que ele estava tomando? Teve uma entrevista para entender sobre si, sobre a sua família, porque às vezes alguém tinha uma tendência já na família de ter alguma doença que não poderia estar um dirigente servindo uma medicina ali naquele momento. Então, são vários pontos que a gente precisa saber e observar antes de estar querendo formar uma opinião. Mas ninguém nunca morreu de ayahuasca. Nunca, nunca, nunca mesmo. Já vi pessoas sendo internadas em alas psiquiátricas por conta de ingerir ayahuasca de forma irresponsável? Sim. Tanto de pessoa servir ayahuasca sem preparo nenhum, tanto de servir outra coisa que não era ayahuasca, mas tanto por quê? Porque a pessoa já tinha problemas gravíssimos, né, mentais e químicos, né, fisiológicos, e aí ingeriram e acabaram tendo, entre aspas, alguns surtos, para trazer uma linguagem um pouquinho mais simples e facilitada para vocês entenderem. Mas significa que foi a ayahuasca que fez isso? Não. Significa que a própria pessoa que foi procurar, muitas vezes, ela pode ter mentido pro dirigente, né? Pode ser também que a pessoa que estava servindo não tinha o preparo para estar servindo, não fez uma anamnese, não teve uma entrevista, não teve uma conversa, não teve um entendimento, né? Mas nunca por conta da ayahuasca. A ayahuasca nunca matou ninguém, a ayahuasca nunca fez nada de mal para ninguém. A medicina, gente, ela é muito sagrada, não é à toa, né? Que cura há milhares de anos, de formas tão excepcionais. Eu podia sentar aqui com vocês, ficar 24 horas pelo menos, contando só de algumas das curas da minha vida, junto da medicina da ayahuasca. Mas esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é fazendo um pedido, um apelo, né? Para que a gente nunca leve as notícias, né, como uma tendência ou tome aquilo como verdade. Para que a gente sempre procure entender a realidade dos fatos e das coisas. A medicina ela é muito poderosa, mas cabe a cada um de nós saber se ela é para nós. Procurar locais sérios, saber aonde são feitos esses feitiços também das medicinas. Sim, é nossa responsabilidade saber aquilo que a gente está ingerindo. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos e alunas, né, do método Seja Sua Própria Medicina, a responsabilidade daquilo que a gente está ingerindo é sobre nós, é sobre nossa mesmo. Eu sei que a gente procura muitas vezes a espiritualidade ou as medicinas da floresta quando a gente está num processo que está doloroso, como uma última esperança, assim como eu procurei, né? E é muito comum que a gente chegue ingênuo,
querendo que alguém faça um milagre, porque a gente está cansado já de sofrer, ou porque a gente ouve que muitas pessoas se curaram através disso, ou coisa do tipo, e a gente sofrendo quer se pegar alguma verdade. Mas a verdade é, né, nem todas as pessoas são para as medicinas da floresta. E para você saber, né, primeiro, sentiu o chamado? Tá bom, vamos estudar sobre ayahuasca. Tá bom, estudou, decidiu que é o caminho tomar ayahuasca? Nunca vá pela ideia de outras pessoas, vá sempre, porque você recebeu o chamado. Recebeu o chamado? Procure um local sério. Procure um local que você conheça os dirigentes, a sua história, a sua vivência, porque falar todo mundo fala. Eu sempre falo para vocês, não acredite em número de seguidor, não acredita porque tem, um depoimento aqui ou outro ali, ou porque alguém fala qualquer coisa, porque falar até papagaio fala, né, gente? Mas é por isso que o papagaio vai servir ayahuasca? Não. Então, esses pequenos, mas grandiosos cuidados, eles são essenciais para a nossa cura segura. Procure saber, né, então, sobre os dirigentes, sobre o local, como que é para você estar consagrando lá. Se tem uma ficha que você precisa preencher, que te peça dados médicos. Se você está tomando uma medicação, que momento da vida você está. Se você já viu, por um exemplo, algum vulto, já teve alguma experiência paranormal, que as pessoas queiram saber disso sobre você antes de você estar consagrando. Essas são algumas coisas básicas, né, que são essenciais. Além de fazer essa entrevista, né? Procure saber da onde que vem essa medicina, da onde que veio esse feitio, quem que tá fazendo realmente, o que que realmente tem ali, né? Se é feito numa igreja do Santo Daime, porque assim, a maior parte das ayahuasca que a gente consagra vem do Santo Daime, então não vai ter problema você pedir um CNPJ da onde vem essa bebida sagrada, por um exemplo, né? Quem faz as coisas tudo direitinho não vai ficar com o pé atrás de estar te falando. Então, para você conhecer a egrégora, para você conhecer o rezo, porque uma medicina feita de uma forma verdadeira, tem rezo, tem preparo, tem dieta, né? Por todos que estão ali fazendo aquela bebida também. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Às vezes uma pessoa tá tendo alucinações no seu próprio dia a dia, né? Porque algum fato traumático tá vindo à tona, mas ela não sabe lidar, ela acha que aquilo lá é tudo espiritual, então vai tomar ayahuasca falando que vai curar, e tem muita gente despreparada que fala que tudo é espiritual. Se um dia você ouvir de alguém, tudo é espiritual e tudo medicina cura, ó, você corre igual o diabo corre da cruz, literalmente, porque essa pessoa não é séria, essa pessoa não tem credibilidade nenhuma na sua vida. Uma coisa que eu posso afirmar, sendo a única coordenadora da única formação que tem o reconhecimento do Ministério da Educação de Terapias Xamânicas, tá? A nossa saúde, né, integral, ela não é ausência de doenças, mas como a gente vive a nossa vida, com leveza, com equilíbrio, com paz no nosso dia a dia, a cada momento, quanto a gente consegue fazer coisas novas, se realizar, ter felicidades, ter conquistas, ter propósitos, né? Então, não é para todo mundo que medicina da floresta vai servir. Para mim, a gente nem precisaria de nada, porque nós somos perfeitos, tanto que o meu método seja sua própria medicina, para você aprender a ser a força divina viva na sua vida, no seu dia a dia. Mas uma coisa que eu deixo claro, às vezes a gente vai precisar de uma ferramenta e outra para poder ter algumas chaves que vai ajudar a gente a estar indo além. Pode ser, por um exemplo, fazer um retiro do Vipassana de 10 dias, que eu já fiz, né? E que me ajudou muito, que é do budismo, né? Que é um retiro do silêncio, que a gente fica meditando o dia inteiro, em posição de meditação e totalmente no silêncio. Pode ser uma medicina da floresta, pode ser uma terapia e pode ser também medicamentos alopáticos, ou durante uma vida, todas essas podem fazer parte, assim como tantas outras, mas tudo isso pode somar num conjunto para trazer a nossa saúde, o nosso equilíbrio. Eu já precisei de todas essas, literalmente, e tantas outras. Então, sou a prova viva de que não é tudo espiritual. Se fosse só espiritual, nada mais existiria. E tem gente que às vezes prega que é só o espiritual, quer acreditar que é o espiritual para fugir das suas responsabilidades ou de outras coisas e para provar que tem dons, né? Gente, todo mundo tem dom, todo mundo tem talento, todo mundo tem mediunidade, tá? A diferença é que alguns trabalham, outros não. Mas se uma pessoa que não tá muito bem da cabeça vai falar que tudo é espiritual, você corre também, porque aquela pessoa às vezes está precisando de um psiquiatra, está precisando de uma terapia intensiva e não de medicina da floresta, né?
Sim, infelizmente, gente é gente. Tem gente que usa, às vezes, seus próprios desequilíbrios para querer se afirmar com superpoderes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Espiritualidade sim e pés no chão também. Mas, gente, vai depender de uma série de fatores aquilo que você vai precisar. Se você tem uma tendência à esquizofrenia, se você está num momento que você está tomando uma medicação X, se você está numa depressão muito profunda. Às vezes não é a medicina da ayahuasca, da floresta que você está precisando. É de uma ajuda de um medicamento alopático, acompanhado junto de terapia. São várias questões que elas influenciam no nosso ser. Cabe a nós reconhecer qual momento nós estamos, o que a gente sente e ir atrás daquilo que faz bem para nós. E se conectar com profissionais literalmente preparados. Jamais ter preconceito, jamais querer levar tudo ao pé da letra e ter responsabilidade sobre o nosso processo de cura, sobre aquilo que a gente traz, né, para o nosso ser, para a nossa vida e para um todo. Tudo é medicina. Tudo aquilo que nos ajuda a nos curar é medicina. E é nossa responsabilidade fazer isso com segurança. Então, eu espero que você não leve notícias assim adiante. Eu espero que você reconheça que essa medicina, ela é uma medicina enteógena, que leva a gente para dentro, mas que não é para todas as pessoas. Assim como nada na vida é para todo mundo, né, gente? A gente não pode resumir somente a ayahuasca, né? Isso serve para tudo na vida. E a gente tem que tomar cuidado com aonde a gente vai procurar, literalmente, a nossa cura, a nossa melhora. A responsabilidade, ela é somente nossa. Então, seja lá o que você for fazer na sua vida, primeiro estuda, primeiro se estuda, primeiro compreenda, veja a segurança, veja a real necessidade, faça testes. O que você for ingerir, saiba da onde que vem, saiba quem que fez, literalmente, porque não é as pessoas que estão ali, às vezes, à frente de um trabalho, que têm realmente experiência. Vai saber que vivência aquela pessoa teve na vida, né? Eu sempre falo muito isso para vocês. Vai saber aquilo que você realmente está ingerindo. Tomem muito cuidado. Tenham carinho com o seu processo de cura e jamais levem notícias tendenciosas como essas adiante. As medicinas, elas são para todos, nem todos são para as medicinas. E a ayahuasca nunca matou e nem nunca vai matar ninguém. Informem-se, procurem fontes confiáveis. E você que toma medicina da floresta, que você não fique só tomando medicina da floresta, que você aprenda a ser sua própria medicina, para você não sujar o nome das medicinas. Não adianta você querer tomar ayahuasca e não pagar pensão para filho. Não adianta você querer tomar as medicinas da floresta, mas não tratar bem a sua família, não se cuidar. Então seja essa força viva, aprenda a ser a sua própria medicina. Não seja bebedor de chá. E se você realmente tem essa devoção na sua vida, assim como eu tive, né? E tenho na minha vida, que eu faço esse trabalho tão sério, seguro, honroso, seja guardião das medicinas da floresta. E ser guardião das medicinas da floresta é ser essa força viva no seu dia a dia. E não cair, espalhar notícias tendenciosas como essa. Muito pelo contrário. Desmistificar isso também e trabalhar de uma forma segura. Se você trabalha com as medicinas da floresta, mas não tem informação e até hoje falava que era só a ayahuasca que curava ou quer se achar demais, desce um pouquinho do salto, vai ter humildade, vai estudar, vai fazer coisa boa de verdade para as pessoas. Não vai ficar sentado só numa cadeira, dando um chazinho para todo mundo, não, muito pelo contrário. Faça trabalhos de palestras, procure saber sobre a vida, a família, as pessoas que realmente estão frequentando o seu espaço, sobre a melhora, como você pode contribuir. Vai se profissionalizar para você poder ajudar da melhor forma todo mundo. Esquece esses muros de ayahuasca só cura tudo. Isso tudo é uma ilusão. Espiritualidade verdadeira no nosso dia a dia, na nossa prática. Então faça isso em segurança. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se te ajudou de alguma forma, se você quer também lutar, né, contra essas notícias tendenciosas e proclamar, né, a segurança dentro deste meio. Se você já passou por uma experiência que te ajudou, sabe, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas, porque pode ajudar pessoas que às vezes está precisando dessa cura, mas às vezes estava com bloqueio de ficar vendo essas notícias tendenciosas, falsas e mentirosas. E também ajudar, né, essas pessoas a estar procurando uma forma e locais seguros.
E é isso, gente. Um beijo e até domingo que vem às 8 horas da noite.